Vamos então começar o 13º capítulo, Companheiro Libertário. Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorara após a intervenção cirúrgica, Jerônimo articulou providências referentes à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias. De manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia, quanto à localização do primeiro amigo a libertar-se dos laços físicos, o assistente convidou-nos ao trabalho. Compreendia mais uma vez que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato, atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador quando regressávamos ao círculo carnal pela manhã. Prezado assistente, disse, releve-me o desejo de saber particularidades do serviço. Poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra? Completou a relação de serviços que o trouxera ao renascimento? Não, respondeu o interpelado com firmeza, não chegou a aproveitar todo o tempo prefixado. Então a gente precisa entender, como ele disse aqui, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tudo tem o seu tempo certo, tem o seu caminho. Não existe um reencarne igual ao outro, como não existe um desencarne igual ao outro. Nós somos únicos. Então as coisas que acontecem conosco também são únicas. Existe uma normalidade, uma média. A maioria é assim. Mas existem também as exceções. Então a gente não tem como fazer regrinha, não tem receita de bolo. Né? Não dá para fazer 2 e 2 são 4 o tempo todo. De vez em quando a coisa muda para 3, muda para 6. Então a gente precisa entender como as coisas funcionam na sua maioria, mas abrir a nossa mente, porque cada caso é um caso, sempre. Não, respondeu o interpelado com firmeza, não chegou a aproveitar todo o tempo prefixado. Considerei levianamente. Olha, vamos ver aqui, o André começa um pré-julgamento. Então ele levianamente começa a supor que o Dimas teria tido o mesmo problema que ele, de ter desperdiçado a vida, de ter sido um suicida inconsciente pela alimentação, pelo descontrole, por uma série de coisas. Vamos continuar aqui. Então, considerei levianamente. Terá sido como fui, suicida inconsciente? Penetrei nossa colônia nessa condição e antes de obter a graça do refúgio renovador, experimentei acerbos padecimentos. Enunciando tal apreciação, ponderava sobre a tarefa especial de socorrê-lo. Razões fortes, de certo, motivariam o esforço que se levava a efeito, mas a informação do orientador desconcertava-me. Se o irmão referido não completar o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Mereceria um movimento excepcional de assistência individualizada? Que motivo impeliria a esfera superior a prestar-lhe tanta atenção? Jerônimo compreendeu sem dúvida a venenosa preocupação que me absorvia o pensamento. A venenosa, ele estava ali julgando Dimas, então ele estava sendo venenoso, maledicente. Então, é o que ele coloca aqui. Jerônimo compreendeu sem dúvida a venenosa preocupação que me absorvia o pensamento, mas absteve-se de longas explicações, confirmando simplesmente: não, André, nosso amigo não é suicida.
mais acertado seria silenciar raciocínios suspeitos. Quer dizer, o André pensando com ele mesmo ali com seus botões. Mais acertado seria silenciar raciocínios suspeitos. Entretanto, meu inveterado instinto de pesquisa intelectual era demasiado forte para que eu me dominasse. Vamos lembrar que a curiosidade sempre foi o problema do André Luiz, né? E graças a essa curiosidade que nós temos os livros que nós temos, as informações que ele traz. Então, o que ele está colocando aqui? Seria mais acertado ele ficar quieto ali com os botões dele e parar de ser venenoso, né? Mas ele não consegue, ele vai continuar perguntando. Fixando algo confundido, tornei a perguntar. Mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade como aconteceu a mim mesmo? Meu interlocutor estampou no semblante leve sorriso e acentuou compassivo. Não conheço seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito. A situação do amigo a que nos referimos, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias na existência a termo. Acostumado desde a infância a lutas sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples. Entregue ao serviço rude no verdor da mocidade, constituiu a família, pingando suor no sacrifício diário. Perdão. Então ele está falando aqui do sacrifício, das dificuldades, né? Que a pobreza, o lugar onde ele nasceu, a vida que ele teve sobre ele, né? Sobre a saúde, sobre a vida dele, né? Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Recebendo a mediunidade, colocou-a a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda a sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil, em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social, privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações, ao idealismo de homem de bem, e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente, e pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalhador
que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil, improvisar cai seguro ante o oceano em ressaca. Então, o que ele está colocando aqui? O Dimas não deveria ter se perturbado tanto com as energias alheias, com o sofrimento alheio, mas como ele faz aqui essa metáfora, como é difícil organizar um cais, né, com o oceano em ressaca, revoltoso, né, ali no turbilhão. Ele não conseguiu ter a tranquilidade, ter o equilíbrio necessário para lidar com o trabalho que ele lidava, mas ele fez isso de amor, de coração, se dedicou aos outros e esse merecimento ele tem. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. Interrompeu-se o orientador e, como me sentisse fundamente envergonhado pelo paralelo que inadvertidamente estabelecera, Jerônimo acentuou. Segundo observamos, há exigências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Quer dizer, ele perdeu ali na extensão de tempo, ele perdeu ali que ele não soube ter o equilíbrio necessário, mas ele teve a intensidade do trabalho dele, da abnegação dele, né? Que isso é o mérito que faz com que ele seja assistido ali na hora do desencarne. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. Então, ele está ali só vendo os efeitos que tudo isso causou, a doença e todo o problema dele, mas os planos divinos vão ver as causas, os verdadeiros sentimentos, aquilo que fez o homem chegar naquela situação. E ali, no caso dele, as causas foram boas, caridosas, ele se doou no trabalho ao outro. Calei-me humilhado, né? Ele enfiou o rabinho ali no meio das pernas porque ele estava sendo maldoso, né? O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez, me impunha proveitosa decepção. Esse é o nosso problema aqui na Terra, a gente quer julgar. Aqui na Terra e no plano espiritual, a gente está vendo aqui o André Luiz fazendo isso, analisando unilateralmente, pelo nosso ponto de vista, pelo nosso achismo. E as coisas não são assim. Quando se analisa o outro pela nossa vida, pelo nosso ponto de vista, está sendo injusto, está sendo venenoso, está sendo maldoso, porque a gente não tem a capacidade de analisar os problemas e as dificuldades que o outro enfrentou na sua vida. Naturalmente, o assistente conhecia-me a antiga posição, estaria informado dos meus desvios anteriores, mas dignava-se evitar-me desapontamento mais fundo, com referências comparativas. Quer dizer, o Jerônimo sabia de todos os problemas do André, mas o espírito elevado não quis, né, humilhá-lo, não quis ali
fazer uma comparação desnecessária, né? O André já tinha caído em si no seu erro. Assomaram-me recordações do passado, mais nítidas e esclarecedoras. Inegavelmente, conduzir a minha última experiência como melhor me pareceu. Tomava refeições calmas e substanciosas, a horas certas, dera-me a estudos prediletos, dispunha de meu tempo com rigorosa independência nas decisões, cerrava a porta aos clientes antipáticos, quando me faltava disposição para suportá-los. Nunca molestar o fígado por sofrimentos alheios, porque era ele pequeno para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações. Quer dizer, o fígado dele era pequeno para as próprias irritações, quanto mais para ele assoberbar o fígado pelo sofrimento alheio. Ele não teve essa capacidade de olhar para o próximo, nem de doação. Ele acabou com o fígado, com as bebidas, com a vida desenfreada que ele levava. Ao sentir-me contrariado nos pontos de vistas pessoais e, sobretudo, aniquilar o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices, aliados à sífilis, a que eu mesmo dera guarida levianamente. Então a sífilis é de uma vida leviana e ele acabou com o estômago, acabou com o fígado, com excesso de alimentos e com excesso de bebida. Havia, portanto, muita diversidade entre o caso Dimas e o meu. O dedicado servidor do bem empregara as possibilidades que o céu lhe confiara em benefício de outrem. Quanto a mim, centralizado em mim mesmo, gozara essas possibilidades até o clímax, perdendo-me pela abusiva saciedade. Jerônimo era, porém, suficientemente bom para não comentar realidades tão duras. É o que eu estava falando, o Jerônimo não ia expô-lo, né? Ele era muito bom para comentar realidades tão duras. Ele estava ele mesmo ali fazendo a comparação. Reafirmando a generosidade espontânea que o caracterizava, desarticulou minhas impressões desagradáveis, tangendo assuntos novos. É porque o Jerônimo acompanha o pensamento dele ali. A telepatia para o Jerônimo é simples, é normal, ele não precisa da palavra. Então ele viu tudo o que o André estava pensando, as comparações que ele estava fazendo, aí o Jerônimo mudou de assunto para que as coisas, né, se acalmassem ali na mente do André. Em breve, chegávamos à residência do enfermo, cujo o estado era gravíssimo. Alguns amigos desencarnados velavam atentos. Iluminada entidade que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente, indagando se o decesso, né, se o desencarne, fora marcado para aquele dia. Sim, esclareceu o interpelado. A resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo, o que faremos hoje, alijando-lhe o fardo pesado de matéria densa. A interlocutora consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiários da missão. Reunir ali alguns beneficiários da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar carinhoso apreço no derradeiro dia carnal. Minha amiga compreende as dificuldades inerentes ao assunto, respondeu o nosso dirigente com gentileza. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria inconveniente algum. Entretanto, ele permanece agora sobre agitações psíquicas muito fortes.
conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pôde esquivar-se de súbito às algemas domésticas, aos apegos, né, às preocupações com os filhos, né, com os familiares. Teme o futuro dos seus, conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Cremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação, mesmo tratando-se dos melhores amigos do doente, para que se lhe não agrave o descontrole mental. Então ela estava querendo trazer ali amigos, né, do trabalho que ele fez, e o Jerônimo está dizendo não, ele está emocionalmente descontrolado pelo apego com os filhos, a preocupação com a família, pelo apego da família com ele, então ele está enredado naquele laço familiar emocional, e que não, seria contraprodutivo esses amigos participarem do desencarne, porque por causa do problema emocional dele, eles vão ter um desencarne um pouquinho mais difícil. Ele vai ter um desencarne, eles vão ter um trabalho ali para desencarná-lo um pouquinho mais difícil. Aí ele coloca, Dimas poderá, não obstante, ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição, logo se desfaça do corpo grosseiro. Além disso, sugiro que manifestação de carinho, merecida e justa, lhe seja prestada por quantos o estimam no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. Vamos lembrar que ele vai levar o Dimas para a casa de Fabiano, onde ele receberá os primeiros socorros, os primeiros tratamentos. Depois ele vai ser deslocado para regiões mais altas. Então o que ele está colocando? Que esses amigos prestem homenagem, venham falar com ele quando ele for deslocado para as regiões mais altas. Que aí ele vai estar em condições de assimilar esse carinho, esse amor, né? Esses laços amigos que querem abraçá-lo, né? Nosso irmão e cooperador descansará ali, né, na casa de Fabiano, sob atencioso cuidado, junto de outros amigos em condições análogas. Perdão, vamos lembrar que eles vieram em grupo, vão, né, recolher ali os desencarnados em grupo e vão levá-los em grupo. Os trabalhos são sempre realizados em grupo. Nós aprendemos em grupo, crescemos em grupo, tudo é em grupo. A gente precisa entender isso, porque a união faz a força. Se monta uma corrente e os elos da corrente entrelaçados fortalecem o grupo. Então nós precisamos entender essa necessidade do grupo em todos os parâmetros. Não faltaremos com aviso prévio sobre sua partida, para que se congreguem conosco os seus afeiçoados, na prece de reconhecimento que elevaremos ao Todo-Poderoso. Então ele vai avisar a data para que eles possam participar, né, da prece que eles vão fazer quando saírem da casa de Fabiano para os planos mais elevados. A consulente manifestou sincera satisfação e acentuou: bem lembrado, esperaremos a comunicação no instante oportuno. Logo após, despediu-se, afastando-se ao lado de outros visitantes de nossa esfera, que nos deixavam agora campo livre para a nossa necessária atuação. O transe era, sem dúvida, melindroso. A esposa do médium ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme, ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios
cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Então, embora os sentimentos dela sejam de amor, sejam de carinho, é apego. E ela está enredando ele numa rede, como ele descreve aqui, ele está ali como um peixe dentro da rede. São redes de vibrações cinzentas, né, que formam ali em volta dele um aprisionamento que dificulta o desenlace. Jerônimo apontou-a bondoso e explicou: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. As correntes de força exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Então, o que ele está colocando aqui? A energia dela, nessa rede que ela coloca ali, aparentemente dá força. Ela vai dando força para os centros de energia vital do Dimas e atrapalha o desencarne. Então, o que eles vão fazer? É um processo que a gente vê ser recorrente nos desencarnes. Eles criam uma pseudo-melhora, a família, o médico, todo mundo fala ali que ele melhorou, a família se acalma, relaxa, se afasta um pouco, né? Para aquela vibração para a melhora dele, aquela energização para que ele se recupere. Então, essas energias são afastadas, a família se tranquiliza um pouco porque ele melhorou. Aí o plano espiritual aproveita essa deixa, né? Essa lacuna, esse sossego vibratório da família, porque a família não está ali vibrando para que aconteça o que for melhor para ele, doando energias para que aconteça o que for melhor para ele. A família está ali vibrando para a cura, ele tem que melhorar, e isso atrapalha o desencarne. Então eles vão fazer uma pseudo-melhora para afastar essas energias para poderem realizar o desencarne. Isso acontece, quem já assistiu a desencarne, isso acontece em 99% dos casos, né? Recomendou o assistente que Luciana e Hipólito se mantivessem ao lado da senhora, modificando-lhe as vibrações mentais, e instruiu-me para coadjuvar-lhe a influenciação, como se fazia mister, como se fazia necessário. Enquanto mantinha as mãos coladas no cérebro de Dimas, propiciando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Então, o André estava com as mãos coladas no cérebro do Dimas, fortalecendo ali para auxiliar o desencarne. O Jerônimo aplicava passes longitudinais. Tem um livro do comandante Edgar Armand, que se chama Passes e Radiações, que eu aconselho aqueles que quiserem se inteirar sobre passe, o que é um passe longitudinal, um passe de limpeza, inteirar o que são esses passes, leiam esse livro que ele é muito bom. Chama Passes e Radiações, do Edgar Armand. Então, continuando aqui. Reparei que o moribundo se encontrava já em dolorosas condições. Plenamente desorganizado, o fígado começava definitivamente a paralisar suas funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glomérulos, e aqui tem uma nota, né? Os glomérulos são pequenos tufos ou novelos de fibras nervosas ou vasos sanguíneos, especialmente capilares. Então, os glomérulos prendiam-se aos ramos arteriais como pequeninos botões arroxeados. Os tubos coletores enrijecidos
prenunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. O que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa com avidez nas vizinhanças da vesícula. O que o André está descrevendo aqui? É a luta, perdão, é a luta das células, a luta do corpo contra o desencarne. Todas as células vão buscar força, o instinto que nós desenvolvemos desde do começo, né? Quando nós somos criados simples e ignorantes, a gente vai começar a aprender a desenvolver o nosso corpo na pedra, no mineral, né? No vegetal, quando a gente começa a aprender a respirar, né? A fotossíntese que faz com que a gente aprenda a utilizar as energias do sol para alimentação, e depois no animal a gente vai começando a desenvolver os instintos de família, de grupo, mas o instinto de preservação a gente desenvolve há milênios. Então esse instinto não se acomoda, ele está ali lutando para tentar se manter vivo. Então é uma luta do corpo físico, das células querendo buscar ali se refazerem, reviverem, e o corpo que está sendo o perispírito que está se desligando, né? O espírito encarnado se chama alma, segundo a colocação de Kardec, né? Uma nomenclatura de Kardec. A alma está ali se desligando e o corpo está lutando para se manter junto da matéria. Quem quiser ver essa descrição em minúcias, leia o livro Voltei, psicografado pelo Chico Xavier, onde o irmão Jacó, que é um espírito já mais elevado, ele acompanha ali todo o desencarne, ele descreve passo a passo toda essa luta do corpo, da matéria, ali para o desencarne, né? Como o instinto luta até o final para se manter vivo, né? O corpo luta para se manter vivo. O que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa com avidez nas vizinhanças da vesícula. O coração trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhes melhoras fictícias, asseverou o dirigente de nossas atividades, tranquilizando-lhe os parentes aflitos. A Câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. Então ele precisa ali criar alguma coisa para que ficticiamente dê aparência de melhora, né? Todo mundo acha que melhorou para eles poderem aliviar a câmara ali, aliviar aquele quarto daquelas energias que estavam, de uma certa forma, fortalecendo as células que eles estavam ali tentando fazer com que elas parassem de funcionar para que o espírito se libertasse, né? O assistente principiou então a exercer intensivamente sua influência. Dimas, de raciocínio obnubilado pela dor, não divisava a nossa presença. Os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento do vírus portadores do coma, impediam-lhe percepções claras. Então ele estava assim completamente, com a mente completamente obscurecida, não percebia a presença deles, né? E o coma estava começando a se manifestar ali no cérebro dele, né? As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía
haviam caído em temporário eclipse ante os choques do sofrimento. Então a capacidade mediúnica dele, né, entre os dois campos, o espiritual e o físico, pelo sofrimento, pela dor, por aquele estado em que ele estava, a capacidade mediúnica dele estava apagada, então ele não podia perceber, visualizar eles desencarnados trabalhando junto dele ali. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética. Pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se, respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos e exclamou reconfortado: graças a Deus, louvado seja Deus. Um dos filhos, a contemplá-lo de olhos súplices, seguiu-lhe as palavras, ansioso, indagando num gesto de alívio: melhorou, papai? Oh, sim, meu filho, agora respiro mais livremente. Então a gente vê que a energização do Jerônimo ali fez com que ele tivesse uma melhora, né? Ele se sentiu revigorado, se sentiu melhor, melhorou a respiração. O filho tá vendo ali que ele melhorou, então ele vai dar aquela alegria daquela falsa melhora para acalmar as energizações dos encarnados, para afastá-los, para facilitar o desencarne. Então nós vamos ver o processo de desencarne na segunda parte deste capítulo.